Olá, Jai Masi, aqui do Nepal. Jai Masi quer dizer graça e paz. Aqui sou eu novamente, Lázaro. Estou gravando esse vídeo aqui do Nepal e quero compartilhar com vocês uma palavra direta ao coração de vocês. Atrás de mim, nessas montanhas, nós temos o vale chamado Katmandu. Katmandu é um vale. Eu estou aqui a quase 2.000 metros de altitude, mas eu estou numa montanha e atrás dessas árvores nós temos Katmandu. Katmandu tem cerca de 3 milhões de pessoas e é dividido em 3 principais regiões. A milenar Lalitpur, a milenar Bhaktapur e também a milenar Katmandu. Nós temos aqui 3 milhões de pessoas e dessas 3 milhões de pessoas, menos de 10% ouviram e foram alcançadas pelo Evangelho. Nós temos uma quantidade de pessoas aqui atrás que nunca ouviram o Evangelho na vida. Isso em Katmandu. Só que eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dados importantes sobre esse país que está localizado entre a China e está localizado entre a Índia e de dizer o porquê que ainda é importante irmos às nações da terra e anunciarmos a respeito de Jesus. No Nepal nós temos cerca de 30 milhões de nepaleses. Alguma quantidade significativa de nepaleses não vivem em Katmandu. Eles estão nos grandes centros como Dubai, Tailândia, Malásia, Kuala Lumpur, Índia. Mas nós temos aqui aproximadamente 25 milhões de nepaleses que vivem nas montanhas do Nepal. O Nepal ele é rodeado pelas maiores montanhas do mundo. Das 10 maiores montanhas, 8 estão aqui no Nepal. Inclusive o Monte Prepotente, Everest, com mais de 8.848 metros de altura. Meu irmão e minha irmã que está assistindo esse vídeo, a atividade missionária aqui no Nepal ela é muito grande. Por quê? Se nós temos mais de 25 milhões de pessoas vivendo nas vilas, nos vilarejos, nas montanhas, logicamente o nosso trabalho ele precisa também ter uma concentração maior de pessoas nas montanhas. Só que o acesso a essas pessoas ainda é muito difícil, ainda é muito remoto. Existem vilas que nós precisamos andar mais de 3, 4 dias andando, mais 2 dias de carro para chegar a essa vila. Existem vilas aqui no Nepal que não têm presença cristã nenhuma. Se as vilas aqui do Nepal, os lugares do Nepal onde nós precisamos mais concentrar a nossa força missionária, são em lugares que ainda são remotos ou não alcançados ainda pelo Evangelho, você deve imaginar que a porcentagem e o número de missionários que precisamos aqui no Nepal precisa ser missionários com uma certa qualidade de vida, com um certo vigor, com uma certa juventude. Deus ele dá um tratamento especial para os jovens. E quando Deus me chamou para as nações, eu tinha 25 anos de idade. Hoje eu tenho 35, tem 10 anos que eu estou trabalhando literalmente nas nações dessa terra. Mas hoje eu entendo que quanto mais cedo você entender o seu propósito de vida, seja ele missionário, seja ele nas nações, seja ele doméstico, dentro da sua casa, seja ele ao redor, na sua circunvizinhança, seja ele na sua cidade, seja ele no seu país, melhor. Eu conheço um tanto de pessoas que querem, porque querem, esperar algo para seguir e ir em direção ao chamado, sendo que a própria palavra de Deus ela nos dá um tempo, e o tempo de seguirmos o nosso chamado é sempre o agora. É agora que Deus tem para você. Essas pessoas que estão aqui atrás, muitas delas estão esperando por você. Conheço muitas pessoas que estão à espera de missionários. Se o mundo está caminhando da forma que está caminhando hoje, se as coisas estão acontecendo da forma que estão acontecendo hoje, eu acredito que a única maneira de revertermos tudo isso é através da manifestação nossa como filhos de Deus às nações da terra. Existem pessoas no mundo hoje que estão à espera de um avivamento e uma transformação nossa para ser transformados também. Conheço várias pessoas aqui que Deus me deu a oportunidade de caminhar e essas pessoas hoje estão vivendo uma vida completamente restauradas.
Essas pessoas que tiveram um encontro genuíno com o Senhor, hoje estão vivendo uma vida totalmente novas e transformadas. Mas por que isso está acontecendo? Isso só está acontecendo porque um jovem de 25 anos, sem força, pequeno, que não tem nenhuma capacitação nele mesmo, decidiu dar o sim para aquele que capacita todos e todas as coisas. Em mim mesmo, logicamente, eu não tenho força. Em mim mesmo, logicamente, eu não tenho poder para mudar nada. Mas eu sei que o meu sim para o meu chamado e eu me dispor a cumprir aquilo que Deus deu para mim, me dá todos os dias a capacidade de seguir em direção ao meu chamado. E eu seguindo em direção ao meu chamado, pessoas são transformadas. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus, ele é compassivo. Deus é repleto de amor e ele ama a humanidade e continua amando cada um de nós. Continua amando cada pessoa que ainda não foi alcançada pelo Evangelho. Eu vejo pessoas esperando, talvez, para seguir o seu propósito, seu chamado, talvez uma manifestação grandiosa e Deus enviar um anjo ou um profeta vir até essa pessoa e apontar o dedo na cara dessa pessoa e dizer: Deus está te chamando para as nações. Mas isso, na verdade, é literalmente algo que Deus literalmente não espera que nós esperemos isso para irmos em direção ao nosso propósito. A palavra de Deus diz em João capítulo 19, versículo 30, quando Jesus estava entregando a sua vida ali por nós na cruz e no madeiro. Ele disse uma palavra chamada está consumado, em outras palavras, famoso tetelestai. O que ele quis dizer com isso? Quando ele estava na cruz do Calvário, ele disse: tudo o que eu poderia fazer, tudo o que eu poderia ter feito, tudo o que estava na minha mão foi feito. E agora eu paguei com o meu sangue todos os pecados. Eu paguei aqui todas as enfermidades. Eu paguei aqui tudo o que a humanidade fez para aqueles que crescem em mim. E ele disse: está consumado toda a dívida que eu tenho, que nós temos com a humanidade. Só que agora, quando ele disse isso, ele também deixou para nós a responsabilidade de irmos em direção às outras pessoas e anunciarmos a respeito desse evangelho que transformou e é tão transformador na nossa vida. Uma vez eu estava numa das montanhas do Nepal, um dos lugares mais lindos que eu já pisei nessa terra. Logo na minha frente eu tinha ali as maiores montanhas. Eu lembro que nós tínhamos plantado uma pequena igreja muito simples. E ali nós reuníamos todo sábado. E todo sábado de 10 da manhã até as 1 da tarde, nós reunimos ali naquele local. Lembro que as neves caíam do lado de fora, ficamos dentro de um tablado de madeira, todo mundo um próximo do outro, para que o calor do corpo de um aquecesse a outra pessoa e nós ali adorávamos o Senhor. Lembro-me que chegou um missionário nepalês e ele contou uma história que eu gostaria de finalizar esse momento de hoje compartilhando essa história com você. Aquele homem tão simples, ele contou uma história que me fez refletir muito a respeito de missões. E ele disse: uma certa vez, existia um rei. E esse rei tinha decretado, então, a morte de um homem. Só que esse homem morava em uma certa distância. E chegou o momento que um novo rei decretou, então, que aquele homem não morreria mais. E quando esse novo rei decretou que aquele homem não morreria mais, ele pegou um dos seus mensageiros e disse: vá até tal vila, vá até tal aldeia, e fale com essa pessoa que ela não precisa mais morrer, que a dívida que ela tinha foi paga por alguém e ela não necessita mais entregar a sua vida e morrer pela dívida dela com o reino. E aquele mensageiro, ele saiu com uma mensagem muito responsável, uma mensagem muito importante.
e foi então caminhando em direção àquela vila. Só que o mensageiro, ao decorrer do seu caminhar, ele se deparou com alguns lugares muito belos. Certa vez ele se deparou com um lugar que tinha uma flor muito linda. Ele gastou bom tempo ali olhando a flor. Certa vez ele parou num lugar que tinha muitas frutas. Ele parou ali comendo as frutas daquele local. Só que todas as vezes que aquele mensageiro parava, o tempo que ele tinha de chegar até aquele homem era menor. E o mensageiro, ele então foi distraindo ao redor do caminho. Ele foi distraindo até chegar à aldeia e perdendo muito tempo com coisas que ele não precisava se preocupar ou perder o tempo com aquilo. E essa história ela finaliza contando que o mensageiro chegou na aldeia todo feliz. E quando ele chegou na aldeia, ele falou: cadê essa pessoa? Eu vim aqui dar um recado muito importante para ela. E as pessoas falaram assim, assustadas: quem você está preocupando? Quem você está procurando? E ele falou: eu procuro essa pessoa porque o rei mandou dizer que ele não precisa mais morrer, porque o pecado, o mal que ele fez foi pago e o rei estava dando para ele a sentença que era a liberdade. Aqueles homens da vila olharam para ele assustados e disseram: olha só, aquele homem acabou de ser morto por causa das transgressões dele. Essa história ela remete muito, reflete muito a vida nossa missionária. Porque nós temos uma missão. E a nossa missão ela precisa ser cumprida com uma certa urgência. Porque a mensagem que nós temos ela só tem valor se chegarmos a tempo, entregarmos a tempo para aquela pessoa. Se a gente perde tempo no caminho, contemplando as flores, outra hora alimentando demais, além do que é necessário, quando chegarmos e darmos a notícia naquele local, se aquela pessoa já morreu, não há mais o que dizer. Então, nesse dia de hoje, eu quero te pedir para que você reflita. Reflita em tudo o que você viveu, reflita em tudo o que você sabe, reflita em tudo que Deus fez na sua vida, reflita em tudo aquilo que Ele te disse. E eu quero te dizer que você é um mensageiro do Senhor. E a sua mensagem ela só tem validade, ela só é realmente boa mensagem, ela só é realmente válida se ela chegar a tempo para essa pessoa. A mensagem que nós carregamos é que João 19:30 está consumado. A mensagem que nós recebemos é que nós devemos falar para as pessoas que não há mais o que preocupar se eles realmente se converterem dos maus caminhos, se eles realmente se entregarem a vida ao Senhor de todo o coração. Eles não mais precisam morrer por causa dos seus pecados e por causa das suas transgressões. Se essa não é uma das mensagens mais, na verdade, desculpa, se essa não é a mensagem mais importante da nossa vida, eu não sei que vida que você vive. Se a mensagem mais importante da nossa vida não é falar para outras pessoas que os pecados deles foram perdoados e que alguém pagou pelos pecados deles na cruz do Calvário, eu não sei que vida que você vive. O grau de importância na nossa vida sempre é cumprir o propósito ao qual Deus nos destinou. Primeiro, Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem uma obra na nossa vida. E Deus ele já fez aquilo que era necessário fazer. Agora cabe a nós cumprirmos e irmos em direção ao nosso chamado e anunciar para as pessoas a mensagem que liberta as pessoas da morte e leva essa pessoa para a luz de Cristo. Eu quero te convidar a refletir sobre a sua vida. Se você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, se você tem até certo conhecimento a respeito da Bíblia, será que você está cumprindo com o seu propósito de vida aqui na Terra? O nosso propósito não é enchermos o nosso Instagram de seguidores. O nosso propósito, pelo amor de Deus, não me entenda errado, não é apenas ganhar dinheiro. O nosso propósito é ir em direção ao nosso chamado. Eu não estou aqui falando para você abrir mão de tudo. Não estou dizendo que não é importante isso. Mas se isso está te fazendo com que você cumpra com a grande comissão,
eu te parabenizo. Se não, eu te falo algo errado. Que nesse dia você reflita a respeito da sua vida, com muito carinho e muito respeito. Não é porque eu estou aqui no Nepal que eu sou melhor que ninguém que está vendo esse vídeo, tá bom? Eu só apenas ouvi alguém me dizendo, me chamando e me dizendo para ir a algum lugar. Eu só apenas falei com os meus líderes, os meus pastores e principalmente fui muito claro com todos eles o respeito do meu desejo, do meu chamado. Eu só apenas fiz isso e essas pessoas puseram a mão em mim e me enviaram às nações e aqui estou até hoje. Mas eu quero que você tenha experiências ainda mais profundas do que essa. Eu quero te dizer que pessoas hoje no mundo estão à espera de um missionário. Eu gosto sempre de usar esse nome porque eu vi aquele filme A Espera de um Milagre e eu falo assim, existem pessoas hoje à espera, literalmente, de um missionário. E quem sabe essas pessoas não ouvirão o Evangelho, não ouvirão que a sentença delas foram revogadas através da sua boca, pelas suas próprias palavras. Reflita sobre isso hoje. E que Deus te abençoe. Um abraço, forte abraço aqui do Nepal. Que Deus abençoe você.